Olá, alunos! Então, esta semana nós vamos trabalhar com os ciclos biogeoquímicos. O ambiente e os seres vivos, eles estão interrelacionados por meio dos compostos químicos, pois ocorre uma transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Lavoisier mencionou numa das suas leis que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma, justamente em função das inter-relações que ocorrem entre ambientes, seres vivos e compostos químicos que servem de intermediários. Nós vimos na semana passada a respeito da biosfera, tá? Lembrando então, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas que fazem parte da Terra e integra os diferentes ambientes, a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, que são onde os seres vivos habitam. Os ciclos biogeoquímicos, então, são processos físico-químicos responsáveis pelo equilíbrio existente entre os diferentes ambientes que compõem a biosfera, ou seja, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, que então são conhecidos como ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos compreendem os processos pelos quais os organismos retiram os elementos químicos ou compostos da natureza para serem utilizados por eles, devolvendo-os em seguida ao ambiente. Assim, a matéria no ambiente, embora sofra rearranjos, mantém-se de certa forma constante, pois está sendo constantemente reciclada. Tá? Então, isso está de acordo com a lei de Lavoisier, que eu acabei trazendo aqui novamente para vocês, que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, os ciclos geoquímicos ou biogeoquímicos globais, que é a forma como a gente costuma mencionar, são o ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio e ciclo do enxofre. Então, o ciclo do carbono é representado pelo dióxido de carbono, gás carbônico ou CO2 no ar, tá? Então, ele é absorvido aqui pelas plantas, né? Que a partir da energia solar, pelo processo de fotossíntese, então produzem biomassa para as plantas, né? Ou seja, produzem glicose, o CO2 reage com a água, produz glicose e oxigênio. Além disso, ocorre a dissolução do CO2 na água, também ocorrendo então a fixação do carbono pela fotossíntese em biomassa de algas e fitoplâncton. E por fim, a partir desses dois processos, nós temos a sedimentação da biomassa, que após milhões de anos ocorre a conversão a carvão mineral, né, no caso, óleo e gás natural, que são chamados de combustíveis fósseis, que são utilizados então como combustíveis, né, para máquinas, equipamentos, assim por diante. Além disso, a fixação do carbono pela fotossíntese e dissolução do CO2 em água ocorre então a respiração, estão relacionados a esses processos a respiração por plantas aquáticas, animais e processos de decomposição, que em seguida, então, esse carbono fixado em carbonatos de cálcio e moluscos, né? Depois de milhões de anos, então, ocorre uma erupção vulcânica e o CO2, então, é eliminado e volta para a natureza. Aqui as queimadas também são produto da fixação, né? A queima dos combustíveis, quando nós temos uma combustão completa, os produtos dessa queima é CO2. No ciclo do nitrogênio, então,
nós temos duas formas para que ocorra a fixação. Ela pode ocorrer por fixação industrial ou por fixação biológica por leguminosas ou cianobactérias. Na fixação industrial, então, são esse nitrogênio do ar, ele é usado, então, na produção de fertilizantes nitrogenados, e depois é utilizada na agricultura para cultivares não leguminosas, e depois, então, serve de alimento, né, e para excreção animal. Na fixação biológica por leguminosas e cianobactérias, nós temos, então, direto aqui a alimentação e excreção animal. O nitrogênio do ar também pode, por meio de relâmpagos, interagindo com relâmpagos, fazer com que ocorra a fixação atmosférica, produzindo, então, plantas não fixadoras de nitrogênio. Então, essa alimentação e excreção animal, tanto vindo da fixação biológica quanto da fixação vegetal, então são utilizados, são produzidos por bactérias do solo sais de amônio, que depois, então, são utilizados como nitratos, ainda produzidos pelas essas bactérias do solo, são usados tanto na forma de sais de amônio quanto de nitratos como adubo em cultivares não leguminosas e também tanto como sais de amônio e nitratos nas plantas não fixadoras de nitrogênio. E por fim, ocorre a desnitrificação, voltando então à formação do nitrogênio do ar. No ciclo do oxigênio, então, o oxigênio atmosférico, ele é respirado por animais e plantas, que depois, então, eliminam o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, então, ele é absorvido em conjunto com a água, ele é absorvido pela planta, a partir do processo de fotossíntese. E como produtos da fotossíntese, nós temos de novo, então, oxigênio e glicose. Por fim, o último ciclo, que é o ciclo do enxofre. Então, o principal componente é o dióxido de enxofre, o SO2 do ar, né, que pode ocorrer por duas formas, por deposição úmida ou deposição seca, onde a partir da conversão do ácido sulfúrico ou do sulfato ocorre por deposição úmida, tá? A emissão depois de emissões naturais de queima de biomassa e por emissão seca pode ocasionar, então, a partir daí, queima de combustíveis fósseis, originando de novo o CO2, que então, ocasionam emissões oceânicas, né? Então, as algas acabam sofrendo esse efeito da presença do SO2 no meio. Erupções vulcânicas e queima de combustíveis fósseis produzem, então, compostos reduzidos, que por oxidação produzem novamente, então, o dióxido de enxofre no ar. Então, pessoal, nas próximas 2 semanas, a atividade de vocês será organizar e fazer mapas conceituais para cada um dos ciclos biogeoquímicos. Então, lembrando o ciclo do carbono, do oxigênio, do nitrogênio e do enxofre. Então, focando nas relações com o meio ambiente. Então, cada um desses ciclos, então, qual é a influência que esses ciclos vão ter com o meio ambiente. Então, eu coloquei para vocês aqui como fazer um mapa conceitual, tá? Um link de como fazer um mapa conceitual. E, além disso, disponibilizei no AVA, no módulo da aula 2 e 3, artigos e materiais relacionados com o assunto. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato, tá? Pelo e-mail, pelo AVA. Então, boa semana para vocês e bons estudos. Abraço!